Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso momento de Teologia de Wesley. Esse curso, né, de Teologia de Wesley, Teologia Bíblica de Wesley. Nós estamos lendo o Sermão 49. Sejam bem-vindos e bem-vindas, você que está assistindo no Facebook ao vivo, você que vai assistir depois no YouTube, seja um tempo agradável na sua vida, que você seja muito abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vinda, Patrícia. Quem está com a gente? Aí vai se apresentando para eu ver. Está conosco a Patrícia. Já entrou, né, Patrícia? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus pela vida de vocês. Pessoas tão preciosas. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Que bênção do Senhor estarmos juntos. Heloísa Nogueira, tudo bom, Heloísa? Que legal, que bênção. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso momento de Teologia de Wesley. Nós estamos estudando o Sermão 49, que fala sobre a cura da maledicência. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo que vamos passar juntos. Queremos te louvar, ó Deus, pela tua presença conosco. E queremos pedir, ó Deus, que essa palavra de hoje, esse estudo, venha abençoar a nossa vida. Venha nos fazer pessoas melhores. Venha nos dar a tua graça. Nós oramos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Quem está com a gente aí? A Josiane. Seja bem-vinda, querida Josiane. É uma bênção do Senhor ter você com a gente. A Neia também está com a gente. Glória a Deus. Deus abençoe rica e abundantemente esse momento de Teologia de Wesley. Jussara Tex, Deus te abençoe. Glória a Deus, você que está entrando. Você que está ao vivo, nessa quarta-feira, 9 horas da noite. Amém? Que bênção. Queridos irmãos e irmãs, Jessé e Carmen, um beijo na Carmen, estou com muita saudade de vocês. Não é? Pessoas muito preciosas, muito lindas, muito especiais. Amém? Nós louvamos a Deus pela vida de vocês e queremos dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Amém, queridos? Irmãos e irmãs, nós estamos no nosso terceiro encontro sobre a teologia de Wesley, estudando o sermão chamado A Cura da Maledicência, sermão 49. Existe um catálogo de sermões de Wesley, esse é o sermão 49, A Cura da Maledicência. Fizemos uma introdução, lemos a introdução que Wesley escreveu, vimos a primeira parte, hoje vamos ver a segunda parte e semana que vem vamos encerrar com a terceira parte. Seja bem-vinda, querida Bianca, Maria Lúcia Magalhães, que é a Eni, querido Gerry também está com a gente, que a Josiane disse. Que alegria, né? Bênção do Senhor. Então, irmãos e irmãs, nós, na introdução, Wesley fala o que é maledicência. Não é maledicência, não é você falar uma mentira, maledicência não é fazer uma calúnia, não. Maledicência é você falar de alguém pelas costas. Falar que aquela pessoa está gorda, falar que aquela pessoa está magra, falar que aquela pessoa é feia, é gorda, é fofoqueira, falar que aquela pessoa errou contra você, que ela pecou contra você, ou falar que você viu aquela pessoa pecando. Isso é maledicência. Então você não está inventando nada, você está falando uma verdade, mas pelas costas das pessoas. A prática cristã é você viver o dia inteiro sem falar de ninguém pelas costas.
Maria Helena, Deus te abençoe. Essa é a prática requerida pelo Evangelho. É você viver o dia inteiro sem tecer nenhum comentário negativo sobre outra pessoa. Você pode falar com a pessoa, agora falar sobre a pessoa, atrás da pessoa, pelas costas da pessoa, isso é maledicência. E Wesley disse que esse é um pecado dificílimo de ser vencido. É muito difícil você vencer o pecado da maledicência, não é? Só uma graça muito especial, só uma vida de muita disciplina, principalmente disciplina da boca, vai fazer com que a gente consiga viver sem a prática da maledicência. Então, maledicência não é falar mentira, maledicência não é calúnia, maledicência é você contar um fato negativo, depreciativo, de pecado, de situação constrangedora de outra pessoa, sem que a pessoa esteja presente. A gente comete maledicência no café da manhã, no almoço, no jantar, no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, não é? Então tem duas pessoas cozinhando, tem duas pessoas caminhando, não é? Agar. Seja bem-vinda, Agar. Maria Helena, seja bem-vinda, não é? Existem duas pessoas sentadas no banco da praça, ou tomando um cafezinho na padaria, não é? E aí daqui a pouco essas duas pessoas começam a falar sobre uma terceira pessoa, contando casos negativos daquela pessoa, falando do pecado daquela pessoa, né? Mostrando os erros daquela pessoa. O nome disso, então, é pecado da maledicência. E aí, isso na introdução. Semana passada, Wesley, usando a Bíblia Sagrada, ele demonstrou, né? Usando a Bíblia Sagrada, ele demonstrou o que o Senhor requer de nós, né? Nós lemos esse texto, o que o Senhor requer de nós. Mateus 18, 15 a 17. Eu vou ler para vocês. Conceição Gama, feliz aniversário. Comeu muito pastel, hein? Terezinha também, feliz aniversário de casamento. Comeu também muito pastel. Ana Beatriz também. Deus abençoe. Mateus 18, 15 a 17. Diz assim, olha. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se te não ouvir, leva ainda contigo uma ou duas pessoas, para que por boca de uma ou três testemunhas, toda a questão se decida. E se ele recusar ouvi-las, diz-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considere-o como gentio e publicano. Não é? Mateus 18, 15, 17. Então Wesley faz essa introdução falando o que é maledicência. Não é? Alguém pecou contra você, alguém fez uma coisa que você não gostou, você viu Patrícia Cabral, alguém cometendo um pecado. O que você tem que fazer? Falar dela por detrás é maledicência. Então, semana passada nós aprendemos o caminho que Jesus ensina e que o Wesley vai ensinar para a gente. O primeiro caminho é ir à pessoa. Leonardo Santos, Deus te abençoe. O primeiro caminho é ir à pessoa. Não é? Wesley, na primeira parte desse sermão, A Cura da Maledicência, diz isso. Se alguém pecou contra você, vá àquela pessoa. Não vá ao seu discipulador, não vá ao pastor, não faça gabinete com o pastor para falar de alguém que cometeu pecado contra você, não. A visão bíblica é vá àquela pessoa. Até semana passada
né, nos comentários, mas eu aprendi com a minha liderança que se alguém pecar contra mim, eu tenho que ir ao pastor, ao meu discipulador. Não, não é assim. Pela Bíblia Sagrada, você tem que ir à pessoa, né? Então, se você viu a pessoa pecar, se a pessoa pecou contra você, vai até ela, no espírito de amor, no espírito de humildade, no espírito de mansidão, no espírito de carinho. O Wesley até diz, né? Não com aquela voz didática, olha aí, Marisa, voz ritualística, eis que você é um pecador desgraçado. Nada disso, mas com um coração humilde, manso, baseado no amor, você vai conversar com a pessoa. Você vai direto com a pessoa. Muito bom. Então, na introdução, ele explicou, isso é o sermão 49 de John Wesley, cura da maledicência. Na introdução, ele explicou o que é maledicência. Na introdução. Na primeira parte do sermão, seguindo o texto bíblico, ele vai falar que o primeiro passo é você ir à pessoa, confrontar em amor, em humildade a pessoa. E hoje nós estamos na segunda parte do sermão. E na segunda parte do sermão, Wesley diz assim, olha, presta atenção. O que fazer, entretanto, se ele não ouvir? Você foi até a pessoa confrontar ela. Você foi conversar com ela com carinho, com amor, com mansidão, não é? Mas ela não quis te ouvir. Ela não quis te ouvir. Quero até perguntar a você, o som tá bom? Ana Beatriz falou que o som tá ruim. Tá falhando. Né? Pode ser o sinal da internet. Ou nosso ou da Ana, né, Ana? Então fala aí como é que está o seu som. Feedback. Nos deu feedback. Então a primeira coisa ele fala o seguinte, olha. O que fazer, entretanto, se ele não te ouvir? O que fazer se ele não te ouvir? Olha, Patrícia, Maria Helena, o som tá bom. Melhora o som aí, Ana. Não é? Se retribuir o bem com o mal, aí você vai falar com a pessoa com humildade, com carinho, se a pessoa quiser te bater. Quiser brigar contigo. Se irritar em vez de se convencer. O que fazer, hein? Márcia, Leonardo Santos. O que fazer, Marisa? Você vai até a pessoa, que a pessoa pecou, não é? A pessoa cometeu um erro contra você, você viu a pessoa no pecado. E você vai no amor conversar com aquela pessoa. Você não vai julgá-la, você não vai condená-la. Você vai no carinho, na fraternidade, na mansidão. O Wesley até usa essa palavra, Marisa, na bondade, na fraternidade. Né? Mas a pessoa se retribuir o bem com o mal, se irritar em vez de convencer. O que fazer se ouvir sem interesse e continuar no caminho do seu pecado? Então pode acontecer, Cássio Campos, que a pessoa ela não quer te ouvir, não se convence que errou, né? Porque é muito difícil, não é? Você geralmente vai conversar com um casal, a Eni e o Henrique lideraram muitos anos o encontro de casais, né, Eni? Lá em Vila Isabel, a Eni sabe disso. Você vai conversar com um casal, o que acontece? A mulher põe a culpa no homem e o homem põe a culpa na mulher. Mas sempre o outro está errado. E aí entra uma palavra do Stanley Jones, Eni. Stanley Jones dizia o seguinte: o que a gente mais tem que levar em consideração são as coisas que nós achamos certas. Porque nós temos a tendência de achar que Deus concorda com elas. Não, eu acho que isso é certo, é assim que eu penso. Esse é meu ponto de vista. Tudo bom, mas Deus concorda? Não está de acordo com o Evangelho? Então, muitas das vezes, quando você vai confrontar alguém, né, já aconteceu comigo várias vezes,
se tratando de homem, se tratando de mulher, né? Já aconteceu várias vezes. A pessoa não aceita. Não aceita ser confrontado. Uma pessoa que cometeu adultério e botou a culpa no cônjuge. E o argumento dessa pessoa foi assim, Marisa: ninguém peca sozinho. Ué, pela Bíblia peca sim. Pecou como dela, ué. Pecou. Não é? Então o que acontece, querido? A pessoa, raríssimas são as vezes que a pessoa tem o espírito de humildade para receber uma repreensão, né? Para ouvir com carinho. Né? E muitas vezes a gente faz esse teste. Uma vez uma pessoa estava cometendo uma situação e eu fui conversar com todo o carinho do mundo. Mas eu fui carinhoso, fui amoroso, né, Marisa? Eu até falo para a pessoa: você está num retiro espiritual. Aí, mas eu nunca fui tão carinhoso. Eu acho que essa vez foi a vez que eu mais fui carinhoso, Marisa. Mas fui muito carinhoso. Aí depois a pessoa falou para mim: pastor, eu pensei que o senhor ia ler a Bíblia e falar da palavra, mas o senhor me tratou como uma mulher qualquer. Não é? Então é muito difícil você confrontar alguém e a pessoa com humildade aceitar. Pode ser que ela vai se irritar com você, vai falar que você tem diabo, não é? Vai achar que você tem diabo, vai chamar você de Satanás. Igual aquilo que eu falei semana passada, Marisa. Os dois pregadores, passou no TikTok, estavam na rua brigando porque os dois estavam pregando na calçada do outro. E aí um começou a falar: você tem Satanás? Não, você que tem. Não é? Então, amado, a gente pode ter até uma religião chamada Igreja Evangélica, ou uma religião chamada Pentecostal, né? Mas ser parecido com Cristo é outra história. Patrícia, Michele, é outra história. Então, o Wesley diz assim: o que acontece então se você vai confrontar uma pessoa, falar que ela está em pecado e ela não te aceitar? E se ela vier com grosseria para cima de você, se irritar com você, não aceitar ser corrigida por você, o que fazer então? Não é? O que devemos fazer? Bem, eu não posso fazer maledicência. Não posso falar da pessoa pelas costas. Não posso ficar tomando meu café da manhã falando sobre a pessoa. Não posso ficar almoçando falando sobre a pessoa. Não é? Não posso ficar conversando, falando com as pessoas. Não posso. Porque o nome disso é maledicência. O que nós devemos fazer então? Hein? Olha o que Wesley fala, baseado em Mateus 18, 15 a 17. Olha, e diz assim: que fazer se ouvir sem interesse e continuar no caminho do pecado? Devemos esperar que isso frequentemente aconteça. A exortação mais suave, mais terna, não terá efeito, mas a bênção que desejáramos para outrem voltará ao nosso próprio coração, né? Então ele fala assim: frequentemente isso não vai acontecer, a pessoa não vai aceitar. Ou frequentemente é isso que vai acontecer, a pessoa não vai aceitar. Mas esse amor que você levou para a pessoa, esse carinho que você levou para a pessoa, vai voltar para o teu coração. É igual Jesus fala, né? Quando você chega numa cidade: paz seja convosco, paz nessa cidade. Se ali não tiver o filho da paz, a paz volta para o teu coração. O Wesley diz: olha, se você foi com amor, com serenidade, com humildade, a pessoa não quis, teu coração vai ser abençoado, não é? Mas Jesus ensina um caminho. Que faremos, pois? Nosso Senhor nos deu uma clara e completa direção. Então, Jesus diz: se a pessoa pecar, vá com ele pessoalmente.
não é para ir ao pastor, ao discipulador, à reunião de oração fazer fofoca, vai subir um monte para fazer fofoca, torre de oração é torre da fofoca, nada disso. Vá direto com a pessoa. Se a pessoa não te ouvir, Jesus dá uma clara direção. Então, toma contigo 1 ou 2 mais. Este é o segundo passo. Toma 1 ou 2 que saibas serem de espírito amáveis, amigos de Deus e de seu próximo. Não é? Alguém lê isso aqui, mas ele falou assim, mas é tão difícil achar uma pessoa assim na igreja. Não é? Mas não é não, querido. A igreja tem muita gente santa. Eu estou na igreja desde os meus 15 anos e eu, poxa, quanta gente santa que eu conheci. Quanta gente santa. Conheci pessoas analfabetas santas. Pessoas extremamente cultas santas. Não é? Então a gente encontra muita gente santa. Muita gente santa. Ah, se a gente pudesse canonizar, hein, mãe? Canonizar o pastor Avelino. Pastor Elias, pastor J. Elias, José Elias, tanta gente, mas tanta gente maravilhosa que a gente conheceu pelo caminho. Então o Wesley diz assim, olha, toma contigo 1 ou 2 mais, toma 1 ou 2 que saiba serem de espírito amáveis, amigos de Deus e de seu próximo. Então escolha na igreja alguém que tenha um espírito amável, alguém que seja amigo de Deus, alguém que seja amigo de seu próximo, não é? Alguém que seja cheio do Espírito Santo, querido. Olha, se alguém vem falando lá, maledicência com você, essa não é a melhor pessoa. Não é. Todo mundo que vier fazer maledicência contigo, fará maledicência de você para outra pessoa. Guarda isso aí. Anota no teu caderno. Todo mundo que vier contar uma historinha sobre alguém para você, contará a historinha sua para alguém. Mas eu não estou mentindo. Não está mentindo. Mas está sendo usado pelo diabo para fazer maledicência. Entendeu? Uma coisa assim destruidora, maligna. Né? Então, você vai pegar alguém na igreja que seja amável, que seja amigo de Deus e de seu próximo. Aí o diabo vai falar assim, mas isso não existe ninguém. Existe sim. Você vai encontrar pessoas santas, convertidas, amáveis. Né? Nós vamos encontrar. Aleluia. Olha que coisa. Vê igualmente que sejam de espírito sincero e revestidos de humildade. Ou seja, ao mesmo tempo, só é uma pessoa sincera, tem um espírito sincero, mas é uma pessoa revestida de humildade. Sinceridade sem humildade, o que acontece, Marisa? É uma destruição, um martelo que sai destruindo todo mundo. Não, eu sou sincero. Aí sai batendo em todo mundo. Não é? A pessoa tem que ter um espírito sincero, querida Kátia, e ao mesmo tempo ter, né, um espírito humilde. Esse é o caminho que o Wesley está ensinando. Então você vai procurar alguém que tenha um espírito sincero, mas um espírito humilde. Sejam também mansos e delicados, pacientes e longânimos, incapazes de retribuir o mal com o mal, a injúria com a injúria, mas ao contrário, bendizendo sempre. Olha aí, qual a pessoa que você vai levar contigo para confrontar esse irmão? Uma pessoa mansa e delicada. Uma pessoa paciente e longânima. Uma pessoa incapaz de retribuir o mal com o mal. Injúria com injúria. Mas ao contrário, uma pessoa que anda bendizendo sempre. Então não pode ser um novo convertido. Nem pode ser aquele velho crente malfeitor. Não é? Tem que ser uma pessoa que tenha maturidade. A gente estudou aqui às quintas-feiras, no período da pandemia, sobre o crescimento espiritual. Existe a criança na fé, o menino na fé e o adulto.
Então tem que ser alguém que já seja adulto na fé, né? Senão a pessoa se escandaliza, sai da igreja. É o que acontece, amados. Quantas vezes o novo convertido recebe cargos e nesse cargo ele tem que lidar com o pecado dos outros. Aí ele sai da igreja, se desvia, fala mal da igreja, não é? A pessoa não tem maturidade. Eu já fui de umas 3 ou 4 comissões de ética na igreja metodista, em relação a pastores, e uma das coisas necessárias é justamente isso, a humildade, o carinho, a serenidade, né? Para você estar com a outra pessoa, confrontar a outra pessoa em amor, né? Não se escandalizar com o pecado do outro. Pelo contrário, ter uma caminhada de fé. Então, o que o Senhor pede da gente é essa maturidade. Então, se você foi a pessoa não te aceitou, leve uma ou duas pessoas maduras, né? Pessoa que você sabe que já tem uma caminhada na fé. Não é verdade, irmãos? Muitas das vezes, a gente acaba levando pessoas que não são maduras na fé e são destruídas. A gente muitas vezes fica escandalizado, Marisa. Pessoa que acaba de entrar na igreja já assume ministério. Já assume ministério, já vai para a reunião da clã, já vai liderar, já vai falar na frente. Não, não é assim. O Paulo aceitou Jesus, ele começou a testemunhar o que Jesus fez na vida dele. Mas ele teve que passar 6 anos em Tarso, só ouvindo a palavra, para depois começar a trabalhar. Não é? Por isso que depois Paulo vai falar assim para Timóteo: Marisa, não coloque precipitadamente a mão sobre ninguém. A mão ungindo, abençoando, consagrando. Vou te consagrar pastor, vou te consagrar presbítero. Amado, muitos fazem seminário, mas não estão preparados. Não estão preparados. Não é? Não estão preparados. As pessoas muitas vezes não estão preparadas. Então, você vai escolher 2 ou 3, ou 1 ou 2 pessoas que têm o caráter de Cristo. Senão, o que vai acontecer, marido? Vai dar problema. Sejam homens. Ele fala de homens, pode ser mulheres também, né? Homens de entendimento, dotado de sabedoria do alto, não é saber, ele é bom em matemática, vou levar ele. Ele é bom em geografia, ele é bom em teologia. Nada disso, querido. Sabedoria do alto. Homens sem prevenções, livres de imparcialidade, livres de preconceito de qualquer espécie. Olha, Marisa, porque é difícil. É difícil conseguir gente assim. Não é, né? Então, você vai escolher... Uma pessoa neutra. Uma pessoa neutra, imparcial, né? Livres de imparcialidade, livre de preconceito de qualquer espécie. Né? Glória a Deus. Pessoas que também não sejam fofoqueiros. Né? Daqui a pouco todo mundo fica sabendo, né, o que aconteceu em tal lugar aqui, em tal lugar ali. Né? A vida cristã, ela é muito interessante. Tem gente que não tem maturidade para absolutamente nada. Eu lembro que eu já pastorei várias igrejas, né? E teve uma igreja que eu fui pastorear e estava chegando o meu aniversário, né? E o grupo de mulheres viu que o meu terno já era muito velho, né? Eu não tinha nem condição de comprar um terno novo. Meu salário não dava para comprar um terno novo. E aí a sociedade de mulher falou: não, o pastor estava fazendo aniversário, vamos comprar um terno para ele. Uma pessoa da sociedade de mulheres nunca mais voltou na sociedade.
Falou, não vou mais ver a sociedade, não. Tá usando o dia das mulheres para comprar terno pro pastor? Que absurdo. Que absurdo! Né? Então tem pessoas, irmãos, que elas não têm condição de confrontar, de decidir, de conversar, não tem condição. Né? Se você levar essa pessoa, ela vai te prejudicar. Né? Ela é muito séria. Ao invés dela falar na reunião, ela falou fora. Exatamente. Essa pessoa, ao invés de falar na reunião, ainda falou fora da reunião. Não é? Porque na reunião você pode concordar ou discordar, é teu direito. Você votar. Não é? Agora, a pessoa discordar fora de uma reunião, criando maledicência, é muito perigoso. Então ele diz assim, olha, deve igualmente tomar cuidado em que tanto as pessoas como seu caráter sejam bem conhecidas dele, e que os que lhe sejam aceitáveis sejam escolhidos de preferência a qualquer outro, ou seja, sejam os melhores. Tá vendo, Maria? Escolha um ou duas pessoas para ir junto com você, mas escolha os melhores. Né? Escolha os mais santos, aqueles que têm santidade, amor, não tem preconceito, não é fofoqueiro. Não é? Então, a gente conhece, irmão, a gente conhece quem faz fofoca, quem faz calúnia. Né? Então, se a pessoa, você viu pecando, ela pecou contra você, você foi até ela e ela não te aceitou, Jesus diz, leve uma ou duas pessoas com você de novo a essa pessoa. O Wesley então diz como tem que ser essa pessoa, Marisa. Como tem que ser essa pessoa. O segundo parágrafo aí dessa segunda parte. O amor ditará a maneira pela qual devam proceder, de acordo com a natureza do caso. Que frase, hein? O amor ditará a maneira pela qual deva proceder de acordo com a natureza do caso. Não é? Ou seja, quem vai ditar a maneira pela qual iremos proceder é o amor. Não é? Não é o ódio, não é o senso de justiça. Agora eu sou o Batman, justiceiro das trevas. Das trevas mesmo. Não é ser justiceiro. Eu quero a verdade. Eu sou movido pela justiça. Nada disso. O movimento do teu coração, o que vai ditar a maneira pela qual você vai proceder, de acordo com a natureza do caso, é o amor. Você vai falar em amor, você vai exortar em amor, você vai buscar a pessoa em amor. Né? O amor cobre multidões de pecados, né, Patrícia? É interessante. Nem pode qualquer maneira especial ser prescrita para todos os casos. Isso é muito legal. Né? Cada caso é um caso, cada pecado é um pecado, cada pecador é um pecador. Ah, mas eu usei isso com a Lília Mello, Lília, não é? Não vai servir com a Patrícia Sá. Ah, eu usei isso com o pastor Edson, não vai servir com a irmã Marisa, não é? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então o Wesley diz que você tem muita sabedoria nisso. Mas, em geral, uma talvez se possa aconselhar. Olha aí. Antes que entre no assunto, declarem doce e afetuosamente que não tem aversão ou preconceito para com o transgressor e que é meramente por um princípio de boa vontade que agora vem, ou que seus negócios lhe interessam profundamente. Tá vendo? Deixa muito claro que você não está confrontando a pessoa por nenhum outro motivo, a não ser por motivo do amor. Né? Você não quer diminuir a pessoa, expulsar a pessoa da igreja. Né? Você não quer que a pessoa venha assumir da tua frente. Você não tem preconceito nenhum. Deixa isso muito claro, diz Wesley. Muito claro.
né? Deixa isso muito claro, que você não quer desconstruir a pessoa, que você quer ajudar a pessoa, né? Mostra para ela que você ama e que você não tem nenhum preconceito contra ela. Wesley diz, esse talvez seja um caminho que ele entende que é comum, né? Para tornar isso mais evidente, devo então calmamente esperar a repetição da primeira conversa com ele e o que diga em sua própria defesa, antes que tentem determinar qualquer coisa. Então o que Wesley diz? Aquela pessoa que foi conversar com ela, repita o que ela te disse antes, não é? Vamos dizer que o fulano de tal roubou uma banana. Poxa, eu vi você roubar a banana. Não é? Eu vi você roubar a banana. E eu disse da última vez que eu estive aqui com você, que você roubou a banana. Então repita o que aquela primeira pessoa falou, confrontou, em amor, antes de tentar determinar qualquer coisa, não é? E que diga em sua própria defesa, deixe a pessoa se defender também. Depois disso, eles seriam mais capazes de ajuizar o modo a proceder, para que por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja conforme, se confirme, como diz Jesus, para que os que tenham dito possam ter plena força pelo peso adicional da sua autoridade, né? Então, se você levou outra pessoa para confrontar aquela pessoa, que a primeira vez você foi, a pessoa não aceitou, a pessoa se irritou, a pessoa negou, volta lá com essas outras 2 pessoas ou mais uma pessoa, com espíritos do amor, né? Como Wesley disse na semana passada, debaixo de muita oração, porque a gente quer a restauração da pessoa. Nós não queremos expulsar ninguém, matar ninguém, ferir ninguém, causar dores na alma. Nós queremos recuperar. Então aquela primeira pessoa que foi, repita. Depois escute o que a pessoa tem a se defender, né? É importante para aquela pessoa que você levou tenha sabedoria e discernimento para te ajudar nessa causa. Terceiro parágrafo da segunda parte. Para isso, não devem eles repetir resumidamente o que dizes e a resposta dada? Alongar mais e mais e confirmar as razões que apresentares? Dar força à tua exortação, mostrando quão justa, bondosa e oportuna foi ela? Finalmente, reforçar os conselhos e persuasões que ela tenhas anexado? E eles podem igualmente, no futuro, se a necessidade o exigir, dar testemunho do que foi dito. Ou seja, a pessoa que você vai levar, ela vai corroborar com o que você disse, corroborar com as exortações que você deu, né? Ela vai tentar restaurar outra pessoa, vai repetir suas palavras com amor, né? Se você não levar uma pessoa madura, Marisa, o que acontece? A pessoa até pode se levantar contra você a favor do pecador. Sair uma confusão, não é? Então tem que ser uma pessoa muito santa, muito ordeira, muito cheia do Espírito Santo, para poder ajudar aquela pessoa que está em pecado. Esse é o projeto de Deus. Não é você falar pelas costas, não é você fazer maledicência, né? Se você realmente entende que a pessoa pecou, vai falar com ela. Se ela não te aceitar, leva 1 ou 2 testemunhas, disse Jesus. Depois que você voltar a falar de novo, que essas testemunhas em amor, repita o que você falou, ajude no espírito da caridade aquela pessoa a se recuperar, né? É interessante que por muito tempo, Marisa, a Igreja Metodista usou esse sermão como código de disciplina,
Tinha que ser dessa forma, né? E na realidade isso aqui não era um código de disciplina que o Wesley estava falando. Ele estava falando com relação à vida. Entendeu? Dia a dia. Alguém pecou contra você, vai até ela. Conversa com ela. Se ela não aceitar, leva outra testemunha. Mas vamos tentar restaurar a pessoa. Trazer a pessoa para perto. Né? Ajudar a pessoa a se acertar. Não é? Hoje nós estamos vivendo um momento onde todo mundo vai para o céu, né? Ah, Frontal vai para o céu. Não, amado. Jesus diz que poucos irão para o céu. Poucos. Ele chega a dizer que a porta é apertada, o caminho é estreito e poucos acertarão por ela. Alguém pergunta a Jesus, Maria, são muitos que vão ser salvos? Fala assim, olha, se esforce para entrar pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para o céu e poucos acertam por ela. Né? Então, nosso projeto aqui é a salvação da pessoa. Não é ridicularizar a pessoa, não é levar a pessoa para o inferno. Não. Nosso projeto é salvar a pessoa, trazer a pessoa para perto, tentar trazer paz para aquela pessoa ter um encontro pessoal com Cristo. É um projeto espiritual, pedagógico, de restauração. E aí Wesley diz assim, em relação a esse ponto, assim como as regras precedentes, podemos observar que nosso Senhor nos não deixou o direito de escolha, não nos deixou alternativas, mas expressamente manda que o façamos, e nada mais em troca disso. Tá vendo? Jesus não falou assim, se você vê o irmão pecar, fala com o pastor, ele não fala isso. Não é, Marisa? Se você vê o irmão pecar, fala com o discipulador, aí é fofoca, não fala. É maledicência. Muitas vezes, não é calúnia, não, mas é maledicência. A única alternativa que Jesus disse é, se a pessoa pecou, você viu a pessoa pecar contra você ou cometer algum ato errado, vá até a pessoa. Não existe outra alternativa. Não é? Vá até a pessoa. O Wesley diz assim, Marisa, geralmente ela não vai te aceitar. Então se prepara. A pessoa vai te apedrejar, vai gritar contigo. Né? Já tive uma moça no gabinete que ela deu um soco na mesa e quase me bateu. Eu fui exortar ela com amor. Ela gritou. Não sei se o Marisa ouviu ela gritar comigo. Não. Ela bateu na mesa e falou assim, você está falando isso porque não é contigo. E pá! Eu falei, minha irmã, se acalma, minha irmã. Depois de eu tentar recuperar, eu desmaiei e voltei ao normal. Eu falei, minha irmã, se recupera, minha irmã, não é assim. Não é dessa forma. E a gente aprende, sabe? Eu lembro até hoje que um músico tinha cometido um grave pecado. Grave pecado. E eu lembro do pastor Lúcio, que foi pastor de Vila Isabel. Eu era pastor auxiliar dele. E ele me chamou para conversar com esse rapaz. Eu era pastor novo. Eu falei assim, agora o Lúcio vai descer o sarrafo dele. Né? E o Lúcio foi com carinho, Marisa, com amor. E o rapaz falou, não, mas o senhor também é pecador. Eu falei, é verdade. Sabe, eu achei aquilo incrível. Eu falei, mas é para o Lúcio descer o sarrafo. Não é? E o Lúcio, que é pastor, ele foi assim, tão sábio, sabe, tão humilde. Aquilo me tocou muito. Não é? Então é no amor. No amor. Não é? A pessoa geralmente não vai te aceitar, vai te acusar. No amor. Não é? No amor. Raramente a pessoa vai aceitar. Mas você vai no amor. Amém? Do mesmo modo, Jesus nos dirige quanto ao modo de procedermos. Após feito isso, nem antes nem depois. Isto é, após termos dado o primeiro passo e antes de darmos o último. E somente então que estamos autorizados a relatar o mal que outrem haja praticado
aqueles que desejarmos associar conosco nessa grande prova de amor fraternal. Tá vendo? Você ir ao outro é uma grande prova de amor fraternal. Wesley disse, não leve ninguém com você. O primeiro passo é você ir sozinho falar com a pessoa. Se a pessoa não aceitar, leve 1 ou 2 com você. Mas não leve antes, por favor, não leve antes. Não vai com uma comissão. Vai sozinho conversar com a pessoa. Se ela não aceitar, leve outra pessoa. Mas é um exercício de amor fraternal. O que nos move é o amor. Se não for o amor, não adianta, gente. Se não for amor, não adianta, né? A nossa relação é amor. Eu até escrevi no nosso grupo do WhatsApp da igreja, Igreja do Amor. Aí eu expliquei assim, irmãos, aqui é a Catedral do Amor. Sabe por quê? Porque nós somos tão imperfeitos, tão ruins, mas tão ruins, que só o amor pode nos ajudar. Não é? Só o amor. Não é? Não há outra coisa. Só o amor. E a Wesley diz assim, mas tenhamos cuidado no modo de eu relatar a outra pessoa, até que tenham sido dados aqueles passos e negligenciarmos esses passos, ou se dermos outros. Que maravilha haverá se continuarmos sobrecarregados, né? Então, antes de você tomar qualquer atitude, dê o espaço que Jesus ensina. Primeiro passo, vai a pessoa, né? Aí na semana passada, você que quer assistir depois, vá lá no nosso canal do YouTube, esse vídeo está lá. Ele diz o seguinte, olha, o primeiro passo é ir em oração, em amor, em sabedoria, né? Se não der certo, chame 1 ou 2 pessoas que vá, mas pessoas maduras na fé. Pessoas que não vão fazer maledicência, que não vão comentar o caso, não é? É muito importante isso, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que eu participei de reuniões, e nessa reunião a gente tinha que sair de casa e dormir em alojamento com outros pastores, Marisa. E tinha um certo obreiro que ele ficava contando todos os casos do gabinete pastoral, né? Mesmo a gente constrangido, a gente pecou. Se fosse hoje, eu falaria assim, por favor, não fale mais. Eu não quero ouvir porque é pecado, é maledicência. A gente também tem que dar um sossega-leão no fofoqueiro, né? Porque existe o fofoqueiro, porque existe quem escuta o fofoqueiro. Ah, ele que falou, eu não. Já viu isso, Marisa? Ele que falou, eu não. Nada disso, querido. Se existe fofoqueiro, existe quem escuta o fofoqueiro. Então a gente tem que dar um sossega-leão no fofoqueiro. Não é? Eu lembro com a gente, nosso grupo de discipulado, né, Marisa? A Rosana tinha uma brincadeira. Rosana é uma graça. Casou com o pastor Guilherme. É pastora Rosana, mãe. Quando alguém fazia maledicência, ela botava a mão aqui assim debaixo do queijo da pessoa e falou assim, ó, o veneno tá caindo da boca da cobra. O veneno tá caindo. Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado, querido. Muito cuidado. Não leve a vida das pessoas para o teu café da manhã, para a tua janta, para a cozinha, para a sua caminhada. Não leve. Né? Não leve. Né? Tem pessoas que acham que todo mundo é psicólogo, né, Marisa? Aí já chega, já vai detonando o esposo, detonando a esposa. Não é para todo mundo. Não faça isso. Né? Procure ajuda. É interessante, queridos irmãos e irmãs, Wesley termina então essa parte dizendo assim, porque somos pecadores contra Deus e contra o nosso próximo. E seja qual for o colorido aparatoso de que o revestimos, ainda se tivermos alguma consciência, nosso pecado nos alcançará e nos trará
um fardo sobre a alma. Que frase, mãe? Vou até repetir, olha. Porque somos pecadores contra Deus e contra o nosso próximo. E seja qual for o colorido aparatoso, mãe, o aparato, de que o revestimos, ainda se tivermos alguma consciência, nosso pecado nos alcançará e nos trará um fardo sobre a alma. Né? Então o Wesley está dizendo o seguinte: siga esse caminho de Jesus. Você viu alguém pecar, alguém pecou contra você, não é para levar para o pastor, não é para levar para o discipulador, não faça isso. O caminho que Jesus explica é: vá à pessoa. Porque muitas vezes nós temos coragem de falar pelas costas, né, mãe? Mas somos medrosos de encarar a pessoa e falar, ué. E se ela não aceitar? Jesus disse o seguinte: leve uma ou duas testemunhas. Pessoas santas, maduras na fé, pessoas comprovadamente, pessoas maduras, espirituais, pessoas que você entende que não é fofoqueira, que é santa, não é? Então, se você não seguir esses caminhos, né, isso tudo vai se transformar num fardo pesado para o teu espírito. Cura da maledicência. Na introdução, Wesley fala o que é maledicência. Não é você falar mentira nem calúnia. É você comentar sobre a vida de alguém por detrás dessa pessoa. Isso é pecado. Não faça isso. Nem no café da manhã, nem no almoço, nem na janta, nem caminhando. Não faça isso. Não é? Primeira parte, siga o caminho que Jesus ensinou. Em Mateus 18. Vá pessoalmente à pessoa. Segunda parte, se ela não te ouvir, leva uma ou duas pessoas com você. Amém? E semana que vem a gente termina a terceira parte. Que bom, né? O que você acha? Está gostando do estudo de teologia de Wesley? Vale a pena? É relevante? O que você acha, Marisa? O que eu acho desse texto de Wesley? Muito relevante. Não é? Muito importante para a nossa vida. Glória a Deus. Vamos agradecer então, orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo que passamos juntos, estudando, Senhor, o Sermão 49, a cura da maledicência. Deus amado, nos ajuda, Senhor, a viver a santidade da nossa língua, da nossa boca. Possamos, ó Deus, ajudar aquele que caiu, que está em pecado. Deus nos ajuda, Pai, a ser pessoas melhores. Nós estamos tão longe, Pai, tão longe da perfeição. Nós precisamos muito da Tua graça. Nos dê maturidade, Pai, para viver essa dimensão da fé. Nos dê essa maturidade, Pai, para trazer esse espírito de amor sobre nossos relacionamentos. Muito obrigado pela nossa vida, pelo nosso tempo de vida. Eu oro por cada pessoa que sofre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, Silvana, Terezinha. Parabéns, Terezinha. Faz aniversário hoje de casamento, Marisa. Eu tenho percebido. Né? Terezinha, Conceição fazendo aniversário. Hoje comeram muito pastel, hein? Pastel, cajuzinho. Foi um caminhão de cajuzinho lá para casa da Conceição. A paz, querido. Um beijo. Glória a Deus. Marisa, desliga para mim. A paz, Kátia.